Faltando menos de 3 semanas para o final do primeiro ano que teve queda dos ativos brasileiros apresentarem em relação desde 2002, os mercados concentram foco agora no impacto da crise internacional de crédito sobre os títulos corporativos em 2009 e 2010. Converso agora com o Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Obrigado por sua presença. Fernando, falando sobre o mercado de renda fixa, sobre a liquidez, sobre a oferta de recursos, o senhor avalia que os custos de captação no mercado corporativo de renda fixa ainda estão elevados? Estão elevados e é um reflexo da dificuldade que você tem no mercado de títulos, que é basicamente no mundo todo o mercado está praticamente paralisado. E no Brasil já há algum tempo o mercado de colocação de instrumentos de crédito vem sofrendo forte também restrição devido a fatores como conservadorismo, perda de patrimônio nos fundos de investimento, e os spreads estão se elevando, vindo para patamares muito elevados, muito significativos. O senhor avalia que o impacto desses custos mais elevados já se farão sentir nos próximos balanços das empresas? De uma outra forma, é um impacto que não vai ser apenas conjuntural, mas vai ter também alguns reflexos no comportamento das empresas, dos bancos no ano que vem? Esse ambiente de escassez de recursos vem provocando uma elevação significativa nos custos de captação. Empresas corporate que no início de 2008 captavam recursos em bancos ou emitiam títulos com spreads sobre a taxa de CDI abaixo de 0,5%, hoje você tem várias emissões recentemente vindo em patamares de CDI mais 2,5%, CDI mais 3%, até 4,50% acima do CDI. E diferentemente do início do ano, que você captava recursos de prazos longos, do tipo 5 anos, hoje você no máximo consegue colocar papéis de 18 meses. Então as empresas estão captando a níveis mais elevados e em prazos mais curtos, o que certamente vai colocar pressão sobre a empresa, afetando lucratividade, reduzindo margens, certamente. O senhor avalia, pela experiência que o senhor tem no mercado, que esse ambiente, pelo impacto dessa crise, por quanto tempo mais esse ambiente pode permanecer? Acho que os especialistas preveem que somente no segundo semestre de 2009 você pode começar a ter uma melhoria no fluxo de recursos, retomando o financiamento ao comércio exterior. O primeiro semestre as expectativas são muito negativas. E quando o mercado começar a voltar, quais são as empresas que vão poder acessar primeiramente e aproveitar essa melhora do mercado mais rapidamente? Eu acho que o mercado está muito seletivo, basicamente as grandes empresas estão vindo ao mercado tomar recursos, você não vê ambiente para captação para empresas médias, mesmo um instrumento interessante que vinha se desenvolvendo muito, que era o FDIC, o mercado está praticamente paralisado, mesmo FDICs de INSS não tem vindo para o mercado, tem um FDIC que está vindo agora com muita dificuldade, então o mercado realmente está muito conservador, é muito difícil fazer investimento em produtos de crédito. O senhor avalia então que um movimento que vinha no Brasil até metade deste ano, mais especialmente no ano passado, em que novos tipos de ativos estavam chegando, mercados secundários de papéis que não eram tão negociados no Brasil, o senhor avalia que esse movimento todo vai ser atrasado e que só teremos esse tipo de papel novamente no ano que vem? Eu acho que infelizmente nós vínhamos num ambiente super interessante de disseminação de instrumentos diversificados de crédito, alongamento de prazos, chegando a empresas médias, principalmente através de FDIC, mas também através de cédulas. Infelizmente estamos claramente num processo em que estamos andando para trás, né? Estamos num retrocesso, infelizmente. O senhor avalia que das medidas que foram tomadas pelo governo, a questão, por exemplo, dos compulsórios, já é suficiente ou são necessárias outras ações nessa linha? As medidas do compulsório foram tomadas diversas medidas, né? Os recursos de compulsório praticamente foram todos utilizados, né? Sem que tenha chegado volume significativo de recursos para as instituições menores. Eu acho que eu posso explicar um pouco melhor. A regra do compulsório permitiu que você doasse recurso, os grandes bancos que têm um volume muito grande de compulsório, doasse recursos para bancos que têm até 7 bilhões de patrimônio. Isso permitiu que muitos bancos não pequenos, inclusive internacionais do tipo HSBC, Citibank, os nacionais tipo Safra, Votorantim, que são grandes, que não tem tanto problema de funding, fossem receptores de recursos de compulsórios. Muito obrigado, Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments, falando aqui na Bloomberg sobre o mercado interbancário, sobre a liquidez de recursos na economia brasileira. Faltando menos de 3 semanas para o primeiro ano em que os ativos brasileiros apresentaram perdas para os investidores desde 2002, os mercados concentram o foco agora no impacto da crise internacional de crédito sobre os títulos corporativos em 2009
em 2010. Converso agora com Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Obrigado por sua presença. Fernando Maybach, as medidas anunciadas pelo governo no sentido de liberar depósitos compulsórios surtiram efeitos ou houve algum desvio no objetivo dessas medidas? Eu acho que os efeitos acabaram sendo muito limitados em função das próprias condições que o Banco Central estabeleceu. Muitos bancos grandes ou bancos de montadora tomaram muitos recursos. Eu vi muito pouco recurso chegando efetivamente para bancos médios e pequenos. Foi a regrinha que determinava... Que permitiu você doar recursos até para bancos que tivessem 7 bilhões de PL. Eu acho que esse corte foi muito elevado. Caberia então o governo voltar com uma outra medida, ampliando o leque de instituições que poderiam se candidatar a receber? Na verdade, eu acho que essas medidas já tiveram a sua eficácia, os recursos já foram utilizados. Acho que talvez o governo pudesse eliminar o compulsório sobre depósito a prazo. Por sinal, a instituição da não remuneração sobre 70% dos recursos, dos 15% de compulsório sobre depósito a prazo, acabou sendo uma penalidade para quem detém recursos compulsórios, mas os bancos acabaram utilizando muito rapidamente, então não sofrem mais essa penalidade, mas por sua vez trouxe um custo adicional para as novas captações de depósito a prazo. E esse custo está sendo repassado para as empresas tomadoras. Eu acho que talvez fosse interessante eliminar esse compulsório totalmente. De qualquer forma, estamos chegando ao final do ano, mas vamos ter aí os balanços. O senhor avalia que o primeiro semestre de 2009 ainda vai ser de bancos, especialmente os de médio porte, ou aqueles de nicho, ainda operando com alguma dificuldade em termos de fonte de recursos para fazer suas operações? O quadro de funding não se alterou, ou seja, a doação de recursos voluntários, não induzidos ou incentivados com esse tipo de penalidade compulsória, mas a doação de recursos voluntários para bancos médios e pequenas é muito pequena. Então, esse quadro não se alterou. Isso significa que também há dificuldades para as empresas captarem recursos por meio de emissão de títulos corporativos, títulos de renda fixa, até porque há grande concorrência com os próprios bancos na colocação desses papéis, não? O problema de funding continua. Aliás, eu lembro que eu até comentei aqui em setembro, que eu tive uma entrevista aqui, o problema de funding continua muito grave no mercado global e também no Brasil. Com a dificuldade de captar recursos, os bancos estão reduzindo a oferta de crédito. Há segmentos que estão sofrendo mais do que outros, mas vide os níveis que as empresas corporativas estão pagando para captar recursos de curto prazo, é um reflexo dessa dificuldade. As empresas middle, em minha visão, são as que mais estão sofrendo pelos problemas de funding dos bancos médios e pequenos que estão tendo que reduzir o volume de crédito. A partir de que momento, influenciado por que fator, esse setor começa a dar sinais de melhora? Na verdade, acho que o quadro, em termos globais, é muito complicado. Você precisa mudar a percepção geral de risco, né? E essa percepção geral de risco, em minha opinião, o pior está por vir. Eu tenho uma frase, infelizmente não positiva, que eu acho que a gente está numa deterioração irreversível. Eu acho que os próximos meses vão ser piores. E se a gente levar isso para o restante da economia, então o senhor espera que a gente tenha aí uma desaceleração muito mais forte da economia brasileira no primeiro semestre? Eu acho que o impacto na atividade econômica pelos problemas de crédito, de funding, eles vão ser muito intensos e eu sou muito pouco otimista. Acho que o quadro dos próximos meses vão ser muito negativos. Existe algum segmento de empresa da economia brasileira que sofra mais com essa situação? Eu acho que o aperto de crédito afeta as empresas que têm menor capacidade de lançar títulos ou por problemas de balanço para captação de recursos. O quadro é muito complicado, acho que no segmento de agribusiness, que em geral sofre muito problema, dificuldade para captar recursos, e empresas middle, em minha visão, são os segmentos mais afetados. Muito obrigado, senhor Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments, falando aqui sobre os cenários para a economia brasileira e para o mercado interbancário e captação de recursos do mercado de renda fixa em 2020.